Oi gente, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo para dar dicas de fotografia em casa para você que vai participar do concurso de fotografia do Cacos. Hoje é um vídeo um pouquinho mais técnico, eu vou falar sobre 3 funções da câmera que são a base do funcionamento delas, das câmeras, mas que também a gente pode encontrar algumas delas já nos celulares ou quando a gente baixa aplicativos para simular essas funções. Então elas são 3. A primeira delas é o ISO, a segunda o obturador e a terceira o diafragma. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida como funciona cada uma dessas funções e como elas podem ajudá-los a fazer fotos melhores para participar desse concurso. Quando a gente sabe usar as 3 funções, a gente tem o domínio total da nossa fotografia. Então, a primeira coisa, o ISO. O ISO vai definir, digamos assim, a sensibilidade do seu equipamento, a sua câmera ou o seu celular. E aí a gente usa ISOs baixos para locais onde a iluminação é boa, a gente tem muita luz, e ISOs altos para lugares onde a gente tem uma iluminação um pouco menor, quando a gente tem pouca luz. Tá? Então nas câmeras normalmente o ISO baixo é 50, 100, ISOs médios 400, ISOs altos a partir de 800, mas isso em câmeras mais simples, tá gente? Tem ISOs altíssimos em câmeras mais profissionais. E nos celulares a gente consegue colocar o ISO também por meio de aplicativos, eu vou deixar uma lista aqui para vocês de alguns aplicativos, e eles vão mais ou menos de 20, 25 e por aí vai. Cuidado ao colocar ISOs altos, tanto em câmeras mais simples quanto em celulares e principalmente em celulares, porque eles trazem ruído para nossa imagem. Ruído são aquelas partículas estranhas que aparecem na foto e que são relacionadas ou se parecem com os grãos que apareciam antes na fotografia analógica, mas muita gente gosta de grão em fotografia analógica e quase ninguém gosta de ruído em fotografia digital. Eu fiz essas 3 imagens para vocês verem, 3 diferentes ISOs. A gente, quando vai aumentando o ISO, a gente dá um ganho de iluminação na cena, mas a gente também acrescenta ruído. Essas imagens foram feitas de celular e por meio de um aplicativo que possibilita essa mudança de ISO, ok? Então vocês podem fazer isso para alguma cena que vocês precisam de um pouquinho mais de iluminação, mas tentem não subir tanto o ISO, principalmente no celular, tá bom? A segunda função, obturador. O que é o obturador? O obturador é um dispositivo que controla a velocidade de captura, ou seja, a velocidade em que a gente vai fazer aquela foto. E essa velocidade, ela pode ser rápida ou lenta. Quando a gente coloca na câmera uma velocidade rápida, a gente pode congelar movimentos que estejam mais lentos do que essa velocidade. Movimentos de pessoas, de objetos, de animais que a gente queira fotografar. Quando a gente coloca uma velocidade lenta em relação à velocidade desses objetos, pessoas e animais, a gente pode borrar essas imagens. E a gente pode fazer isso na câmera mexendo no anel de velocidades e também nos aplicativos de celular. Também dá para mudar essa velocidade do obturador. Normalmente vai ter assim uma forma de mostrar o que é o obturador, 1 / alguma coisa, quer dizer 1 segundo sobre algum número, porque a velocidade, gente, da fotografia normalmente é muito rápida. Nas câmeras, a gente tem velocidade de 30 segundos, por exemplo, que é uma eternidade. E aí, a partir disso, 30, 15, 8 segundos, 2 segundos, 1 segundo, aí depois 1 segundo dividido sobre algum número, tá? Eu fiz essas fotos aqui no parquinho do meu condomínio, tem esse brinquedo que gira. Então na primeira foto eu fiz com uma velocidade mais baixa, então vocês estão vendo aí que dá pra ver um rastro de movimento do brinquedo. E nessa segunda eu aumentei um pouco a velocidade e já consegui congelar o brinquedo. Parece que ele tá parado, mas eu girei o brinquedo antes de fazer a foto. E aí, gente, dá pra brincar com a imaginação, dá pra gente tentar congelar a água, dá pra fazer N coisas, tanto congelando quanto borrando movimentos, tá? Soltem a criatividade de vocês. Outra função, a terceira função, é o diafragma. O que é o diafragma? Eu vou mostrar pra vocês aqui numa lente.
O diafragma é um conjunto de lâminas que fazem a abertura, ó, dessa lente. Ele deixa essa abertura menor ou maior. E aí entra mais ou menos luz na câmera. Mas por que a gente está falando disso? Principalmente porque a gente pode ter diferentes profundidades de campo quando a gente muda essa abertura do diafragma. E aí, quando a gente deixa essa abertura do diafragma bem pequenininha, a gente tem uma grande profundidade de campo. O que é isso? É uma área de nitidez maior na cena. E quando a gente tem uma abertura maior desse diafragma, a gente tem uma pequena profundidade de campo, ou seja, a gente deixa um objeto, uma pessoa, ou seja, o foco que você quer dar para a sua imagem bem nítido, mas o fundo fica todo desfocado. É como se fosse aquela função retrato do celular, né? Então, na maioria dos celulares não dá pra gente mudar essa abertura do diafragma, mas tem essa função retrato em alguns celulares e a gente pode fazer tem também um truque, digamos assim, que a gente pode simular essas diferentes profundidades de campo, que é quando a gente chega bem pertinho do objeto, a gente consegue uma pequena profundidade de campo. E quando a gente chega para trás, fica um pouco mais distante do objeto, a gente consegue uma profundidade de campo um pouquinho maior. Então, nessas fotos que eu fiz com o celular, dá para vocês verem que quando eu tô bem pertinho dessas peças de dominó, só a primeira fica exatamente nítida e as do fundo ficam um pouco desfocadas. Quando eu me distancio um pouco mais, a gente já tem as peças mais nítidas, não exatamente em foco, tá, gente? Mas um pouco mais nítidas. Então essas são as três funções principais da câmera que a gente consegue também nos celulares. E se vocês quiserem saber mais sobre essas funções, tem um vídeo meu que explica principalmente o obturador e diafragma e como usar a câmera nas prioridades de velocidade do obturador e de abertura do diafragma, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, que eu faço mais testes e explico melhor, acho que vai dar para entender mais. E além disso, minha última dica de hoje é sobre o formato de arquivo, tá? Além dessas dicas de como utilizar a câmera, a gente também tem que pensar que o formato de arquivo interfere no motivo ou na função daquela fotografia. A gente vai participar desse concurso e esse concurso só pede que eu mande a imagem digital, vamos usar determinado tipo de arquivo. Mas se eu quero fazer aquela foto mesmo com o celular e tenho a intenção de depois fazer uma impressão dessa foto, talvez é melhor que eu me atente para um outro tipo de arquivo. E também principalmente quando vocês querem tratar mais profundamente as imagens. Então sugiro que quando quiserem tratar, quando quiserem imprimir, que nesses aplicativos, inclusive, coloquem o formato de arquivo RAW ou RAW, R-A-W, tá? Tem como mudar. Não sei se nos celulares já tem essas funções, nas câmeras obviamente tem. E aí sugiro que vocês fotografem na função que tem JPEG e RAW, porque aí o JPEG abre em qualquer computador, vocês podem ver as imagens tranquilamente, e o RAW vocês podem usar para tratar no Photoshop ou no Lightroom. E aí nos celulares também dá para utilizar essa função. Para mais informações sobre formatos de arquivo, eu vou indicar um e-book do professor Luciano Araújo, que explica de uma forma super tranquila todos os formatos de arquivo e que dá para baixar esse e-book gratuito, tá bom? Então até o próximo vídeo com novas dicas de fotografia em casa. Até mais!